Fala galerinha, confira aí mais uma leitura de portfólio. Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Júnior Barreto, eu sou fotógrafo de casamento há 10 anos e já fiz um pouco mais do que 1000 eventos. Há 2 anos eu iniciei um projeto de mentoria onde a gente acompanha a carreira de alguns fotógrafos para desenvolver melhor o seu lado técnico. Uma parte importantíssima da mentoria são exatamente as leituras de portfólio. Agora, nesse novo projeto, nós também estamos fazendo leituras de portfólio de forma avulsa. Então você tem interesse em aprender um pouco mais e desenvolver a sua fotografia, desenvolver um pouco a técnica, identificar problemas de composição, de luz, de direção, então talvez essa seja a ferramenta ideal para você. A seguir você vai assistir uma das leituras de portfólio que nós fizemos para um fotógrafo e você vai poder identificar se esse projeto funciona para você ou não. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp pessoal para você entrar em contato comigo e quem sabe você queira viver essa experiência também. Um abraço. Naturalmente o fotógrafo que me pediu que eu fizesse essa leitura, ele autorizou que eu fizesse isso publicamente, tá? Por isso que está aqui, mas as leituras não são publicadas, a não ser com autorização expressa, tá, do fotógrafo, tá bom? Mas eu resolvi não identificar, vou estar postando algumas leituras de portfólio e resolvi não identificar nenhum fotógrafo, porque talvez seja desnecessário, tá? Apesar de nenhum deles ter pedido sigilo quanto a isso, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem um ensaio com poucas fotos. Nós temos 9 fotos. Nós temos aqui um ambiente um tanto quanto caótico, porque você tem muita informação, mas nós temos aqui uma área bem limpa, que é exatamente aqui o rio. Então o que é que eu teria feito nessa situação? Eu teria subido mais a câmera para que o casal naturalmente descesse e se encaixasse perfeitamente aqui no rio. Então nós não teríamos essa sobreposição aqui, desse muro aqui atrás, na cabeça dele. E a gente teria uma área mais clean, mais limpa ali atrás. Vamos para a luz agora. A luz está um pouco dura, né? Por causa do sol, mas ela tem um certo volume, eu gosto dessa luz. O que eu não acho tão interessante é essa sombra aqui no rosto do noivo. Se eles tivessem virado um pouquinho mais ainda na direção do sol, essa luz encaixaria melhor. O momento aqui tá fantástico. Eu só não gosto desse amontoado de mãos aqui, tá? Acho que fica muita informação, além de que a mão na barriga geralmente traz a sensação de gestação e tal. Então o que eu aconselharia? A mãozinha dele na cintura dela e as mãos dela, ou essa mão passa cruzando aqui, ou essa mãozinha em cima das mãos dele. Então você, apesar de ter mão sobre mão, mas você não vai ter esse amontoado aqui, tá? Essa foto, o que é que eu faria para melhorar essa foto do jeito que tá? Isso aqui, ó. Lembrando que o corte tem que ser sempre no braço, nunca no antebraço, nem nas articulações. Então eu deixo uma margenzinha aqui. Eu fiz uma composição aqui com o casal e o barquinho. E eu tenho uma foto ali, um quadro mais preenchido e não tenho aquele excesso de informação nas mãos. Aqui eu já percebi que o fotógrafo tentou limpar a cena, né? Colocando eles no céu, é uma opção. Então nós teríamos 2 opções aqui. A primeira seria colocar eles no rio, ou seja, subir a câmera para que o casal descesse e ficasse encaixado no rio, tá? Que é uma área bem limpa. Ou descer a câmera, que foi o que ele fez aqui, para que o casal fique ali no céu. Gosto da ideia, só não gosto do fato de ser vertical. Que a gente tem uma paisagem aqui bem interessante e a gente podia ter aproveitado isso de forma horizontal. Mesmo que fosse vertical, eu evitaria esse excesso de não informação lá em cima, a não ser que fosse muito proposital. Que fosse uma área, um espaço negativo que o fotógrafo fez pensando, mas não é o caso aqui. Então o cortezinho mais no meio da coxa, aqui em cima eu tirei só o excesso de não informação que tem lá em cima e fiz o encaixe. Eu gosto muito desse momento deles, e aqui a mão ainda temos aquele problema. O fotógrafo fez bem em desfocar bem esse fundo, mas ainda assim a gente tem uns tocos, ó, saindo da cabeça deles. Tá? Por mais desfocado que esteja. Então para mim essa informação no fundo ainda me incomoda.
Eu teria colocado o casal ou nessa região onde a gente tem mais o verde ali, sem muitos tocos saindo por trás do casal, ou ter colocado o casal um pouco mais distante nessa região aqui, onde a gente podia subir a câmera e deixar eles encaixados exatamente nesse caminho aqui, tá? Seria uma ideia também. A luz não está perfeitamente encaixada, você vê que tem mais luz no corpo e menos no rosto. Então, já que a gente não tem como mudar a fonte de luz, que é o sol, então a gente muda exatamente a posição do casal para que essa luz do sol encaixe perfeitamente neles, tá bom? Particularmente não gosto dessa mão morta, tá? Então a única coisa que eu mudaria nessa mão aqui, eu apoiaria ela na coxa, tá? Fazendo com que o cotovelo ficasse um pouquinho flexionado, tá? Mas essa mão solta, pendurada, nunca. Gosto dessa mão aqui, mas eu preferia que ela fosse mais na cintura. Gosto desse desenho aqui do braço, mas eu gostaria também que ele tivesse sobre a mão dele mais na cintura e menos na barriga. E essa mão aqui que tivesse encaixada também na cintura. Aqui a gente percebe que tá bem encaixado. O corpo dele também, o coração dele tá virado para o fotógrafo e não para ela. Então é interessante que por mais que ele ficasse um pouquinho de lado, mas que ele ficasse mais voltado, o corpo dele voltado, o coração dele voltado para ela. Mas esse momento aqui tá lindo, essa conexão tá bacaníssima. Olha que legal, a ideia é muito boa. A execução poderia ser um pouquinho mais interessante nesse sentido aqui, onde a gente tem uma tentativa de simetria, mas a simetria não existe, né? Então aqui a gente tem uma janela que está terminando uma certa distância aqui de um lado, aqui do outro não. Então o ideal seria deixar essa mesma distância, talvez fazer aqui um corte para deixar o mais dentro da proporção o possível. E aí você me pergunta: Júnior, você respeita a proporção da foto? Eu tento ao máximo, mas a questão é, você prefere ter uma boa foto com a proporção errada ou a foto errada com a proporção correta? Então eu tenho muito cuidado com isso aí, que eu aprendi com a minha linda Suzana Barberá. Gosto muito da conexão deles. Essa mão no bolso nesse momento aqui é interessante porque eles estão, de certa forma, estão divididos ali. Olha que linda, a gente tem uma conexão bacana do casal. A gente tem um cuidado com as mãos, a mão aqui tocando o rosto dela com carinho, a mão dela aqui. O único momento em que acho interessante ter essa articulação aqui forçada para dentro, quebrada para dentro, é como um movimento natural como esse, porque não é natural que as mulheres fiquem assim, né? É o contrário, mas como é um movimento natural aqui, eu acho interessante. Eu só, para ser chato, eu tentaria não cortar aqui a ponta dos dedos dele, tá? A luz tá bacaninha, tá encaixadinha, o céu tá muito limpo, tá muito bacana. Eu tiraria também essa informaçãozinha aqui, que tá incomodando. Isso aqui sai facilmente no Photoshop, sem nenhum problema. Aqui a gente tem uma composição bem interessante, mas também eu vejo algumas coisas que a gente poderia melhorar. Por exemplo, nesse caso aqui, a informação útil seria o casal e a igreja. E aí a gente tem um espaço aqui desnecessário, ó, sobrando, e a igreja cortada. Então, o mais interessante é que esse corte da foto fosse aqui e que a igreja tivesse mais informação. Outro ponto bem importante é exatamente o encaixe do casal, né? O casal está invadindo ali, de certa forma, a área da igreja, quando na verdade, se o fotógrafo desse um passinho para a esquerda, o casal, ao invés de estar entrando na igreja, estariam exatamente nessa área que está bem limpa. Então você teria o casal, você teria a igreja mais completa, tá? Talvez se distanciando um pouquinho mais, ou distanciando o casal um pouquinho mais, e aí nós teríamos uma composição mais interessante e mais clean ainda. Eu gosto dessa conexão aqui deles, dessa troca de olhares. Eu gosto dessa conexão da mão. Eu só não gosto dessa articulação aqui que está muito forçada. Então se ela tivesse com essa articulação aqui reta, apoiando aqui em cima do braço, seria bem mais interessante. Porque aqui não é um movimento natural, né? Então a gente percebe que está realmente bem forçado. Aqui a gente consegue identificar o mesmo problema
que é exatamente uma área que temos bem limpa aqui, mas o casal ele tem muita informação aqui sobrepondo, tá? Os galhos saindo por trás da noiva. Acredito eu que teria como fazer essa foto com o casal encaixado no céu aqui bem limpo, ainda pegando a árvore e ainda pegando o sol que está vazando ali entre as folhas. Essa informação aqui não é útil, essa informação aqui embaixo não é útil. Então eu baixaria mais a câmera, colocaria o casal mais para a direita e talvez um pouco mais distante de mim para encaixar essa parte azul perfeitamente. E a informação útil seria isso aqui, né? Talvez um pouco mais aberto, porque o casal teria uma área de respiro aqui maior, certo? Uma outra coisa que me incomoda bastante nessa foto é o vazamento de cor no vestido da noiva. A gente tá vendo que o vestido tá um tanto quanto azulado aqui, então eu corrigiria isso, né? Amenizaria isso na pós. E uma das coisas que mais me incomodam aqui é o rosto do noivo, que a gente não tem. Então se a gente tivesse a mesma direção aqui, essa mesma conexão, mas o rosto do noivo olhando aqui para o chão, tá? Talvez na mesma direção da noiva, né? Ela tá olhando aqui para o chão, ele também faria a mesma coisa. Então a gente teria o rosto dele e faria mais sentido, eles estariam também mais conectados. Aqui a gente tem uma composição linda, clean, é disso que eu estou falando, tá? Tá maravilhosa, mas vou ser chato. Acho que daria para baixar mais a câmera ainda, para o casal ficar completamente nessa área clara do céu e não pegar essa informação aqui atrás. E aí teríamos somente essa árvorezinha, o céu e o casal. Eu gosto muito da regra dos 3 elementos, ou 4, tá? Eu acabo usando mais 4 elementos do que 3. Então você pensa o seguinte: quanto menos elementos na foto, mais limpa ela vai ser. Eu tenho aqui o céu é um elemento, o casal é um elemento e a árvore é um elemento. Então eu teria feito essa foto pensando nessa composição. Claro, eu vou ajustar o casal para que ele fique encaixado aqui nessa área. Eu gosto desse tom, eu gosto dessa luz que entra no rosto dela, tá lindo. Agora, a conexão do casal está bacana aqui, mas eu tentaria deixar mais interessante ainda. Como? Com as mãos. As mãos ajudam muito a comunicar. Então, a mão esquerda dela, aqui fazendo carinho na nuca dele, e a mão direita dela no peito dele. A conexão, que já é bacana, ficaria, na minha opinião, absurda. Inclusive, poderia também ser a mão esquerda dele aqui, entrando no pescoço, indo para a nuca sem cobrir o rosto dela, entrando mais aqui nessa região, ia ficar sensacional. A ideia é muito legal aqui, é bacana a tentativa de fazer algo inusitado, diferente. Eu tenho informações desnecessárias novamente. Isso aqui é informação desnecessária, isso aqui também, esses coqueirinhos também, tá? Claro, talvez não tivesse como eliminar tudo isso aí na hora do clique, mas eu consegui eliminar pelo menos essa parte aqui com certeza. Outra coisa que eu faria é ter encostado mais a câmera no chão. Quanto mais encostado no chão, mais eu teria a impressão que o noivo tá mais alto, mais o corpo do noivo sairia para fora dessa região escura e ia para clara. E também eu tentaria chegar mais perto para encaixar eles perfeitamente no quadro, tá? Não com zoom, mas chegando perto mesmo. E aí nós temos as duas mãos da noiva que podiam estar sendo melhor aproveitadas, como a mão direita dela, por exemplo, na nuca dele, né, fazendo carinho. Essa mão esquerda aqui, de alguma forma mexendo no cabelo, tocando no próprio corpo, seria mais interessante, porque existe algo inusitado, que é exatamente o noivo que está ali numa posição diferente. Existe aqui um pré-toque do beijo, que isso é lindo, mas não existe a conexão do casal. Outra coisa que eu faria é um passinho para a direita, para essa mão aqui não sair da cabeça dela, né? Um passinho para a direita e o fotógrafo teria um distanciamento dessa mão da cabeça da noiva, mesmo que não saísse completamente, que não destacasse completamente, mas também não sairia o braço direto da cabeça dela. Então observe que são detalhes, pequenos detalhes, que tornariam uma foto melhor. Tem como corrigir essas fotos? Não, porque já foram feitas. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você começa
atentar para todos esses detalhes, você vai sendo mais criterioso, e no próximo ensaio você vai ser mais criterioso, e no outro vai ser mais criterioso, e no outro vai ser mais criterioso, até chegar um momento muito interessante de perfeccionismo no seu trabalho, um cuidado com o seu trabalho. Eu não estou dizendo que existe a foto perfeita, ela não existe, mas o que nós temos que fazer é exatamente uma tentativa de destacar o nosso trabalho de todos os outros, os demais trabalhos. E como é que a gente vai fazer isso? É fazendo foto com poses diferentes? Acho que não é o caminho. Mas a gente chegando num nível de exigência maior, a gente consegue realmente ter um trabalho diferenciado. Então é isso. Valeu, um grande abraço.